Vamos lá, gente. Vamos falar então sobre desbotamento. A primeira coisa que a gente tem que entender é que, pra ti que tá me conhecendo agora há pouco tempo e que tá se identificando aqui com o meu jeito de me expressar, meu jeito de conduzir a minha fala aqui na internet, eu jogo limpo, tá? Se tu for te acertar comigo, vai ser pelaquilo que é real mesmo. Eu não vou te dizer que uma coisa vai acontecer se ela não acontece e nem o contrário. Também não vou dizer que algo não vai acontecer se ela vai acontecer. E sim, a progressiva ela provoca desbotamento na cor. Esse desbotamento ele tem características amareladas ou às vezes avermelhadas ou alaranjadas. E isso é sabido da maioria. Esse desbotamento, minha irmã, não é algo que não vai acontecer. A gente consegue minimizar o desbotamento na medida em que a gente prepara melhor o cabelo. Existe um recurso que se chama detox quelante. Eu não sei se todos conhecem, se é uma novidade esse conceito. O detox quelante nada mais é do que tu fazer uma espécie de um banho de vinagre no cabelo. Vinagre normal, esse que a gente compra para utilizar na cozinha. Para que, antes de tu começar a fazer a progressiva maravilhosa, para que os resíduos que ainda possam estar no cabelo da cliente, principalmente clientes que têm coloração ou luzes, possam ser minimizados, para que na ocasião da fusão das duas químicas, esse desbotamento seja o menor possível. Isso é o que a gente tem de recurso. Agora, que ele não vai acontecer, eu não vou te dizer isso. Aqui comigo tu não vai ouvir isso, porque ele vai acontecer. O que acontece apenas é que a gente tem uma condução, tanto na nossa fala, né, quanto na nossa prática ali, no jeito como a gente se posiciona diante da cliente, de uma forma que a gente aproveita esse inconveniente a nosso favor. Como que a gente faz isso? A gente normalmente trabalha com um sistema de projeto. Projeto é um conceito assim, ó. Isso é importante, tá? Isso que eu vou falar. Quando a gente está começando o nosso atendimento com a cliente, a primeira coisa que a gente tem que considerar é entender qual é o desejo final da cliente. Tanto em relação ao desejo final, em relação ao fio de cabelo, né, ao resultado no cabelo em si, quanto também tentar entender as motivações que trouxeram a cliente a nos procurar. Muito bem. Uma vez que essa cliente a gente consiga entender qual que é o desejo dela, a gente vai apresentar para a cliente qual é o caminho que o desejo dela que a nossa técnica vai percorrer até encontrar o desejo dela. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, supondo que nós vamos falar em vários perfis de cliente. Vamos pensar primeiro numa cliente que não quer que aconteça o desbotamento, tá? Esse é um perfil que existe. Se essa cliente não quer, e esse é o desejo dela que a gente conseguiu identificar, né, conversando com ela antes, e ao mesmo tempo ela quer que o cabelo fique liso, a gente precisa deixar claro para a cliente que o desbotamento vai acontecer, mas que tão logo a gente termine esse processo, a gente vai corrigir a questão da cor também. O que eu vejo? Eu vejo que às vezes algumas cabeleireiras ficam inseguras em conversar abertamente com a cliente, porque imaginam que se falar a verdade para a cliente e se a cliente perceber que tu não tem uma solução imediata para aquela questão ali do desbotamento, a cliente simplesmente não vai fechar, não vai querer fazer o serviço contigo. E não é assim que acontece, minha irmã. Tudo é o jeito da gente conversar com a cliente. Se a cliente ficar sabendo, às claras, tudo o que vai acontecer, normalmente o que acontece é que a pessoa, ela compreende e ela acaba fazendo, porque afinal de contas, quem faz coloração acaba tendo que fazer coloração eventualmente, não é verdade? A raiz cresce, precisa voltar a fazer. Então, por que não a gente fazer um em sequência do outro? Faz a progressiva primeiro e depois faz a coloração.
Isso a gente está se referindo àquela cliente que quer continuar com a mesma cor ou mesmo quer tons mais escuros. Agora tem uma segunda situação. Tem clientes, e acontece muito, que elas já vêm procurando a progressiva com o intuito de que já ouviram falar de que acontece o desbotamento e elas vêm com o intuito de fazer um aproveitamento do desbotamento para poder baixar o tom, ou seja, para poder clarear o cabelo, sem precisar descolorir. Nestes casos, é excelente, porque daí a gente consegue entregar para a cliente um resultado que é superior àquilo que ela veio procurando no primeiro momento. Não é verdade? Porque, veja bem, se o desejo dela for deixar o cabelo mais liso e mais claro, e, no entanto, a gente conseguir fazer esses dois serviços se utilizando de um processo químico só, que no caso é o processo químico da Progressiva Maravilhosa, para cliente muito melhor. E no decorrer aonde ela precisa voltar a fazer a coloração novamente, a única coisa que a gente vai modificar nesse atendimento é que a gente vai, ao invés de usar o tom que já era costumeiro para ela usar, a gente usa um tom mais claro. Ou seja, independente do quão claro ela queira que esse cabelo fique, tu vai poder baixar um tom por aplicação. Em outras palavras, ela veio e fez a Progressiva Maravilhosa, independente o ponto da Progressiva, se é a ponto 1, a 2, a 3 ou a 4. Ou seja, se é da mais intensa ou aquela que ainda vai só trabalhar cachos. Qualquer uma delas vai ter uma condição de desbotamento. A cliente quer o cabelo mais claro, na próxima aplicação de coloração, a gente já baixa um tom. Então, se ela usava 6, ela passa a usar 7. Se ela usava 7, ela passa a usar 8. Enfim, né, ela consegue baixar um tom. E consegue baixar mais um tom na próxima sequência de progressiva novamente. Então, por exemplo, hoje a cliente veio, fez progress e na sequência ele pintou. Nos próximos dias, né? Decorrer normalmente de 2 lavagens. É o tempo que a gente sugere entre um processo químico e outro. Passaram-se alguns meses, ela precisou voltar a fazer a coloração antes de voltar a fazer a progressiva, porque a progressiva dura mais que a coloração. Ela continua usando esse mesmo tom mais baixo, que nesse exemplo, né, se ela usava 6, ela passou para o 7. Aí ela vai fazer ali 2, 3 vezes a coloração com esse tom 7. Quando ela voltar a fazer a progressiva de novo, ela vai optar. Se ela vai querer um pouco mais claro, ela já baixa para o 8. Se ela não quiser, ela continua no 7. Mais ou menos assim que funciona. O que eu vejo na prática? Eu vejo 2 situações. Primeiro, a gente consegue, às vezes, agradar a cliente mais pela troca de cor, porque às vezes é um desejo muito forte da cliente conseguir fazer um clareamento e, ao mesmo tempo, ela não quer descolorir o cabelo, né? E a gente consegue evitar esse dano, né? O descolorante, ele é um recurso muito corrosivo pro fio. E aí a gente acaba agradando muito a cliente por causa disso. Ou se não é o caso, quando bem conduzida, com uma fala ali verdadeira, né? Sem enrolação, que ela tá sabendo que vai ter que fazer, ela volta a fazer a coloração depois da cor que já era a que ela utilizava, e das 2 formas tá tudo certo. Então, o que eu quero que tu te atente? Na oportunidade que tá nessas entrelinhas. Porque tem muito dinheiro, minha irmã, que tá escondido naquilo que tu tá enxergando hoje como um problema. Tá? Tem muito dinheiro que tá na mesa, como a gente diz, por causa de tabus, por causa de medo, de achar que tu tem que fazer a coisa de uma forma que não é a única forma. Então, o que eu quero te persuadir é a tu olhar com um novo olhar. A mesma situação que antes tu estava imaginando que era algo que tu estava sem saída. Do ponto de vista de não deixar desbotar, realmente
é difícil. Não é uma coisa que cabe a nós, não é uma coisa que cabe à técnica. E eu falo isso abertamente, não tenho medo de te contar a verdade, porque eu acho que é libertador tu saber que tu não tá errando, não falta em ti esse conhecimento. O que acontece apenas é que é uma limitação de uma outra química que a cliente já tem. E que uma vez que que a cliente entenda isso e a gente jogue limpo com ela, as coisas ficam resolvidas, tá? E a cliente fica satisfeita. Eu tenho literalmente dezenas de clientes que me comentam, né, que elas mais gostaram de toda a experiência que elas tiveram com a Progressiva Maravilhosa foi justamente conseguir alterar o tom. Tá? Isso é muito mais comum do que tu tá imaginando. Então eu quero deixar tu bem tranquila em relação a isso. A Marta falou assim, Fábio, a progressiva e a coloração podem ser feitas no mesmo dia? Sim, pode ser feita no mesmo dia, se for uma situação onde a cliente não pode aguardar. Por exemplo, eu tenho clientes que viajam, né, que vêm de longe para fazer a progre comigo, e aí, nesses casos, a gente faz a progressiva e a coloração no mesmo dia. Qual é o inconveniente disso? A coloração não vai durar tanto, tá? Por quê? Porque à medida que for lavando, vai saindo os resíduos da progre e esses resíduos vão retirando um pouco da coloração junto. Então ela vai precisar fazer a coloração novamente em menos tempo do que ela faria se ela tivesse dado umas 2 ou 3 lavagens entre um processo e outro para poder que aqueles resíduos, né, não interferissem e aumentasse a durabilidade, não da progressiva, a durabilidade da coloração. Aqui, ó, Cida Brito. E o que fazer depois que dê progressiva e for aplicar a tinta? O que fazer entre um e outro? Tu quer dizer, Cida, durante a progressiva e a coloração, a cliente vai só lavar em casa normalmente, como ela já é acostumada a fazer. Se ela utilizar máscara entre essas lavagens, né, shampoo e máscara, melhor. Se não, ela lava com shampoo e condicionador normalmente. Porque o que nos interessa aqui? Apenas que os resíduos saiam, tá? Apenas que os resíduos. E os resíduos vão sair na medida em que a cliente for lavando. Aqui a Mari Salão 2022. Pode hidratar o cabelo antes de fazer a progressiva no mesmo dia? Pode. Tanto hidratar, tu tá liberado para hidratar em qualquer momento. Antes, depois, qualquer momento, porque só vai ajudar. Cris, Manicure Bittencourt. Fábio, você recomenda, depois que finalizar a progressiva, fazer um tratamento? Sim. Eu vou te explicar por quê. Não pelo fato de que haja uma necessidade do ponto de vista da saúde do fio. A Progressiva Maravilhosa, ela é um recurso que toma muito esse cuidado. A gente não tem problema com cliente com cabelo quebrando, corte químico, nada disso, nada disso. Agora a gente tem sim uma visão desse negócio bem amplificada do ponto de vista de não perder nenhuma oportunidade de lucro, de lucratividade que possa vir com a Progressiva Maravilhosa. Então o que acontece? A gente, na hora que vai preparar a oferta, logo antes de começar a progressiva, a gente prepara uma oferta para a cliente que inclua tudo que a gente acha necessário para que ela consiga aquilo que é o desejo dela. E se isso tiver um cabimento, incluir tratamentos junto, por que não? Porque afinal de contas a gente vai deixar essa oferta mais robusta, mais lucrativa, e no entanto, se isso contribuir para a gente alcançar o desejo da cliente, a cliente conseguir perceber isso através da nossa narrativa, claro que a gente vai incluir sim. Então, neste caso, sim, eu recomendo, mas não por uma questão de necessidade, uma necessidade assim primária, tá? Mas sim por uma questão de lucratividade. Aqui, ó, Cristina ACZ, alguma coisa assim. Qual danifica menos, a progressiva ou o Botox? Boa pergunta também. O Botox, ele é da família química da progressiva. A grande diferença é que o Botox, ele é um recurso que, além do princípio ativo,
que faz alisar, além do ácido glicoxílico, ele tem nutrientes da fórmula. Isso faz com que a fórmula fique enfraquecida e, portanto, seja mais adequado para efeitos de alisamento mais suave. E a pergunta era se ele danifica menos? Não, não danifica menos, porque a Progressiva Maravilhosa, enquanto intensidade, também não danifica mais. Então não é uma questão de se o Botox danifica menos ou mais. É uma questão de que tipo de resultado essa cliente está buscando. E aí eu vou escolher entre um ou outro. Tá? Mas dentro do conceito da Progressiva Maravilhosa, os efeitos que são com Botox, eles são como que se diz? São utilizados também. Outra pergunta aqui, ó. CMG lisos. Gostaria de uma opinião sua. Eu faço um liso perfeito, mas eu gosto do meu cabelo ondulado. Tu acha falta de ética? Não, peraí. Eu gosto do meu cabelo ondulado. Tu acha falta de ética? Devo ter que ser lisa para ter autoridade? Ah, entendi. Tá muito boa essa pergunta. Muito boa. CGM lisos. Deixa eu ver se eu te entendi. Tu tem o teu cabelo ondulado e tu quer, como uma especialista em alisamento, tem dúvida se tu não tá vendendo o teu peixe da maneira correta. Eu acho que é isso que tu quis dizer, né? Uma vez que tu usa o teu cabelo ondulado. Não. O que tu precisa, minha querida, é ter um cabelo bonito o suficiente para que a cliente não pense que a primeira pessoa que precisa de uma cabeleireira é tu. Entende? Por exemplo, assim, ó, eu não tenho pudores de gastar o que eu tiver que gastar, fazer o que eu tiver que fazer para o meu cabelo estar sempre muito bem apresentado. Agora, se tu olhar, inclusive nos meus vídeos, eventualmente eu tô de babyliss, eventualmente eu uso triondas, eu apareço com o meu cabelo ondulado também. E a minha cliente não tem problema com isso, porque o que importa é, esse meu cabelo, quando tá ondulado, tá bonito, tá bem apresentado, isso é fundamental para quem trabalha nessa profissão. Agora não precisa ser liso, não. Aí vai depender só de um gosto teu. Cida Brito. E aí, no caso de hidratar, passamos o shampoo anti-resíduo e hidrata depois, para depois passar o Botox ou progressiva, tá. Tu tá dizendo no mesmo dia. Não é assim, ó, Cida. Se tu vai fazer a hidratação no mesmo dia, ela é mais coerente se tu fizer depois que tu terminou a prog. Se tu vai fazer um projeto com a cliente onde as hidratações elas comecem antes, daí é mais interessante começar um dia antes. Eu acho que eu te respondi antes e eu não tinha entendido a tua pergunta. Então, por exemplo, tá? Se eu fizer uma oferta para cliente onde eu sugiro a ela um pacote de hidratação com 3 aplicações. E aí eu ainda vou fazer os agendamentos, eu recomendo, por exemplo, ela fazer uma primeira hidratação, digamos, amanhã, ou no primeiro dia que ela agendar. No segundo momento é o dia da progressiva, e no terceiro momento é um dia da nova hidratação, e no quarto momento da nova hidratação, sendo que eu tô pensando em 3 aplicações de hidratação, tá? Nessa sequência. Agora, tu fazer hidratar para fazer a progre no mesmo ato não é coerente, porque tu tá fugindo da técnica. Tu tá querendo inventar daí uma coisa que talvez seja mais da tua imaginação. E a gente tem um protocolo, a gente faz o que precisa ser feito para que tudo dê certo. E aí não inclui hidratar no mesmo dia, tá bom? Outra pergunta aqui, ó. Pri Gracelli. Eu acho que é assim que se lê. Pri Gracelli. Qual a diferença dos pontos da progressiva que você fala? Também gostei dessa pergunta aí. Existem 4 pontos a respeito da intensidade. Quando a gente está falando da progressiva maravilhosa ponto 1, a gente está falando em liso intenso, grudadinho na cabeça, aquele popular que o pessoal acha que é o único que existe. Porque a grande massa de cabeleireiros imagina que alisar cabelo é isso. É deixar aquele liso, escorrido, grudado, intenso, e quem não gostar, paciência. Só que esse é só uma proposta. E que vai agradar, sim, uma grande massa de clientes, mas é uma. A segunda proposta
A progressiva maravilhosa ponto 2 é aquela cliente que vem buscando naturalidade. É o caso da minha progre, aqui do meu cabelo. Meu cabelo, tu vê que ele é um cabelo alisado, se tu tem experiência, tu percebe algumas características, principalmente aqui quando a gente vê pela ponta, né, que é um cabelo alisado, mas tu quase fica na dúvida, porque é tão natural que tu não sabe se é mesmo ou não. Esse, aqui na nossa região, por exemplo, é o ponto que tem mais procura. É a natural, é aquela que tu tem o maior caimento, que tu vê que é liso, mas tu fica na dúvida. Enfim, tá? Naturalidade, isso é ponto 2. A ponto 3, progressiva maravilhosa ponto 3, já é um ponto onde nós temos mais naturalidade ainda, ou seja, suavidade. Suavidade. Para quem é a cliente que vem procurando isso? Normalmente aquelas clientes que têm muito pouquinho cabelo muito fininho, e elas têm medo de daqui a pouco alisar e ficar se sentindo careca, de tão grudado na cabeça que vai ser, uma vez que ele é cabelo fino. Só que, no entanto, às vezes tem muito frizz e elas se incomodam. Então é para esse é o ponto. Tá vendo que eu tô tendo diferentes resultados para diferentes perfis de cliente. E a progressiva maravilhosa ponto 4, essa realmente é um nível de diferenciação absoluto para a gente que trabalha, que é quando a gente tem clientes de cabelos cacheados e elas vão permanecer cacheadas, elas ainda vão ficar cacheadas. Só que ao invés de de ter aquele cacho fechado, muitas vezes com muito volume, com muita rigidez ao toque, né, aquele toque áspero, esse cabelo cacheado ele ganha um novo desenho. Aquele cacho fica com um desenho mais bonito, substitui o fator de encolhimento, que é aquele cabelo que está curto, de tão cacheado, por um alongamento nesse cacho, mas a cliente permanece cacheada. E isso sim é progressiva. É progressiva, é da família química da progressiva. Só é um outro jeito de fazer. Um quarto ponto, tá? Então, a proposta da progressiva maravilhosa é tu fazer aquilo que a cliente quer, que a cliente deseja. Não fazer uma única coisa só e entregar como se fosse uma linha de produção, tá todo mundo igual. Não. Olha o quanto a nossa possibilidade de agradar e de fazer com que a cliente fidelize com a gente, que é o nosso grande objetivo, ele aumenta se a gente tiver mais opções. Não é verdade? Outra pergunta. Carola Narok. Qual o procedimento em cabelo loiro antes de aplicar a progressiva maravilhosa, e em morenas também, qual a melhor forma de ser aplicado? Claro, a aplicação como um todo, Carol, a gente precisa se aprofundar mais, né? Acho que talvez se tu realmente tiver interesse, tu vai ser uma boa candidata para fazer o nosso treinamento. Mas, a grosso modo, a progressiva ela é feita um primeiro tratamento anterior, dependendo de cada caso, do que a cliente está buscando, pois ela vem a aplicação do produto, a parte de escova e a parte da chapinha. Qual é a diferença se o cabelo tem luzes ou é cabelo escuro? Não tem diferença. Não tem. A diferença está no medo que tu imagina que tu tem que fazer diferente por algum motivo, porque senão na loira não vai dar certo, enquanto quem tem cabelo escuro vai dar certo. E não é assim. Na verdade, uma vez que tu saiba fazer é o mesmo sistema em todos. O que acontece apenas é que nas loiras, às vezes, dependendo de cada caso, tu vai ter que conversar com a cliente antes para poder corrigir as questões de amarelamento, que são inerentes à fusão das duas químicas. E aí, essa correção pode vir de tonalizante, que tu vai utilizar depois, pode vir de refazer as luzes, ou pode vir apenas do fato de ela continuar lavando, porque depois de 3 lavadas, aquele amarelamento que acontece nas loiras, ele vai se amenizando, vai diminuindo à medida que vai saindo os resíduos e ele some. Então, tudo isso fica às claras para a cliente e ela decide o que vai ser melhor para ela. Tá? Não sei se me fiz responder. Gomes Michele 33. Como faço para comprar a progressiva maravilhosa? Gomes Michele. A gente não vende produto. A gente vende a técnica. A gente ensina a fazer. Agora, a progressiva maravilhosa, ela é feita com base em ácido glicosílico. A gente tem
tem uma lista, uma sugestão de produtos que vão se adequar de diferentes formas, conforme for o ponto que a cliente quiser de alisamento. E tu compra pelo Google ou pelo fornecedor, da maneira como tu preferir, tá bom? Ana Patrícia, 7745. Como posso fazer uma hidratação depois de tirar o excesso do produto? Isso antes de finalizar a progressiva? Não. Posso fazer uma hidratação? Pode. Se foi o que tu combinou com a cliente, terminou de aplicar, porque assim, ó, uma coisa que também não é claro para todo mundo. Quando tu terminou o calor, terminou ali a parte da chapinha, tá pronto, não precisa esperar mais nada. Se a cliente quiser imediatamente lavar ou hidratar, tu tá liberada para fazer. Então, terminou, pode fazer. Agora, se também a cliente quiser ir para casa com o cabelo daquela forma, como ela saiu ali, né, com a chapinha, e deixar para lavar dali 2 dias, só com a cliente. A única coisa que a cliente precisa ser alertada é que até lá ela não pode prender o cabelo para que não tenha marcas. Uma vez que nós estamos com muito resíduo ainda, se ela prender e ficar aqui apertado, pode criar uma marca. Mas lavar, ela pode lavar até imediatamente. E se for hidratar, melhor ainda. Pati Oliveira Santos. E quanto aos outros ácidos, fazem diferença no resultado? Todos os ácidos, Pati. Quando a gente fala assim, ó, ácido tanino, ácido lácteo, qualquer ácido, ele é da família do ácido glicoxílico. Se a gente está falando, começou com a palavra ácido, é ácido glicoxílico. Essas variáveis, as marcas falam assim, porque dá uma leve alteraçãozinha ali na questão do pH desse componente químico, e aí ela muda o nome. E também porque é uma forma de se diferenciar, né? Quando tu tem uma outra nomenclatura. Mas sempre que tu falou em ácido, nós estamos falando em ácido glicoxílico e nós estamos falando nessa proposta que a Progressiva Maravilhosa é trabalhar com ácido glicoxílico, tá? A Adriana Dresch. E sobre o loiro, tem algum recurso que pode ser usado para ele não amarelar? Não, não tem, Adri. Ele vai acontecer. E até tem um recurso para diminuir o amarelamento. Eu falava dele no início da live, que é o detox quelante, que é tu borrifar antes de começar a questão da progressiva, borrifar vinagre, tá? Vinagre no cabelo, porque o vinagre ele tem uma característica de trabalhar o pH do fio, e ele retira metais pesados que estão ali no fio, e aí isso ajuda a ter menos amarelamento. Mas o que acontece é que depois de umas 3 lavagens aproximadamente, esse amarelamento ele sai do cabelo, tá? A cliente fez a prog, naquele dia o cabelo fica amarelado, depois de umas 3 lavagens esse amarelamento sai, e se a cliente for bem conduzida, se for explicado para ela em relação a isso, pode ter certeza que elas compreendem, e elas não vai ser isso que vai te impedir de fazer. E se for necessário, né, se já tiver na época de fazer novamente as luzes, ou mesmo se precisar matizar, também é tudo uma coisa que tu conversa com a cliente e não perde nenhuma oportunidade de lucratividade com isso, né? Já faz, às vezes, 2 serviços ao invés de 1, não é melhor? Cris Souza Hair. Oi, Fábio, se hidratar o cabelo antes da progressiva, o ativo da progressiva pega da mesma intensidade? Pega sim, tá? Porque ele é muito mais forte do que a hidratação. Não vai ter nenhum problema. A única coisa é que eu me pergunto, a cliente vai perceber o resultado da hidratação se for imediatamente antes? Porque se for assim, ó, 1 dia, 2 antes, a cliente percebe. Porque assim, ó, sempre que a cliente estiver comprando alguma coisa, ela tem que ter percepção de que aquilo realmente funcionou, né? Porque senão ela também, ela questiona se tu fez a orientação correta. Só isso. Mas digamos que também for um desejo da cliente ali, que ela quer hidratar e já fazer a progra em cima, não vai pegar, mas com certeza. Semilisos, após a progressiva faz direto a coloração ou lava antes? De preferência lavar umas 2 a 3 lavadas. Só se não for possível, daí bota igual. Se não, lava assim. Jéssica Oliveira, 274. Quantas vezes é necessário lavar os cabelos para poder aplicar uma progressiva? Tu quer dizer
na primeira momento ali da primeira lavagem, tu faz, se é essa pergunta, tu faz 2 de mão de shampoo ali, do shampoo normalmente é aquele que já vem junto no kit, né, senão ainda a gente dá preferência para um anti-resíduo, e deixa eu ver como é que era a pergunta mesmo, só para ver se eu estou entendendo direitinho, quantas vezes é necessário lavar os cabelos para poder aplicar uma progressiva. É isso, e dependendo do caso, principalmente depois que tu já tem prática, porque essa é uma dúvida que ela é mais forte quando a gente ainda está iniciando. Quando a gente já tem prática, a gente sabe que é possível passar, às vezes, direto o produto sem precisar lavar. Mas isso aí já é um segundo momento. Tu precisa estar com o domínio da técnica mais avançado. Rosa Ramos 4. É normal fazer alisamento e progressiva juntos? Pergunto porque veio 2 clientes no meu espaço para fazer esse procedimento e eu não tive coragem de fazer, pois sou iniciante. Eu entendi a tua pergunta, Rosa. O que acontece? Tu deve estar falando de alisamentos que são, por exemplo, com base em glicolato de amônia, alisamentos mais antigos, mais corrosivos. Se compreendia no passado que às vezes a progressiva não era suficiente para alisar, então o pessoal fazia esse tipo de alisamento que era mais invasivo, né? Guanidina, muitas vezes, hidróxido de sódio, né? Alisamentos mais grosseiros, e depois fazer o progressivo em cima mais como um arremate de qualidade. Hoje isso é completamente ultrapassado, porque a prog já é suficiente para deixar aquele liso satisfatório, e também a cliente moderna, a cliente atual, ela está procurando naturalidade, e aquilo deixa muito mais artificial porque força mais o alisamento. Então, acaba que realmente não... Tu poder fazer, tu poderia, tá? Mas não tem o porquê de fazer. Gente, eu vou responder só mais uma ou outra e nós vamos indo para nos encerrarmos, tá? Tamires Ribeiro, cabeleireira. Como quebrar o paradigma da cliente que só quer progressiva com formol? Essa é ótima! As clientes sempre acham que alisa mais. Tamires, primeiro, a primeira pessoa que precisa acreditar na progressiva sem formol é a cabeleireira. Se tu realmente acreditar, se tu der essa chance para ti mesmo, a cliente pode fazer o que for de argumento contigo, que tu vai ter argumento contrário para rebater. Claro que dentro do método eu ensino todos os argumentos mais minuciosamente, mas só para te ter uma noção, tá? Eu trabalho com alisamentos há 20 anos. Eu nunca utilizei formol. Pode ser a cliente mais cacheada, com o cabelo mais resistente que seja, isso não vai acontecer comigo. Ela pode falar comigo sobre formol o quanto for, que ela não vai me convencer. Eu vou convencer ela. Por quê? Porque eu domino o que eu faço. E tu não vai passar essa barreira de conseguir ter uma fala argumentativa sem dominar. Não vai... Uma coisa não acontece primeiro e a outra depois. É ao contrário. Primeiro tu domina o serviço. Quando tu realmente acreditar, tu tiver certeza que tu consegue entregar o cabelo da cliente lisinho ali, como ela tá te pedindo, sem utilizar formol, minha irmã, a cliente ela vai te agradecer, ela vai te dar graças a Deus dos teus argumentos, porque tu vai tirar a ti e a ela dessa furada. Desculpa, dessa furada que é o formol. Porque é uma furada mesmo, porque tu não gera experiência na cliente, uma experiência que seja diferenciada e que faça com que ela realmente diga assim que adora ir fazer a progressiva. Tu não faz. E fora que isso aí tem um preço no médio prazo na tua saúde. Não pensa que a tua saúde vai ficar igual se tu estiver sempre te colocando à disposição com formol assim, não. Tá bom? Gente, acho que agora sim, nós vamos nos encerrando. Mais alguma pergunta mais específica? Nós vamos continuar com essa série de lives de aquecimento, tá? Para o nosso evento da Progressiva Maravilhosa, que vão ter sequências agora quase todos os dias. Amanhã, por exemplo, às 20 horas, você está convidado a estar aqui comigo de novo.
Tá? Depois a gente vai colocar lá no feed qual que vai ser o tema de amanhã. Desculpa, não trouxe junto agora, não tô lembrado, mas já tem temas específicos. Faço questão. Vamos abrir também para aquelas que quiserem tirar dúvidas. E se tu ainda não é inscrita no nosso evento Semana do Alisamento, dias 16, 18 e 21 de janeiro, agora, gente, é gratuito e vai ser 100% online. Tu vai assistir com o teu celular. Tu não tem nada a perder. Tu vai ter uma visão de mercado muito amplificada sobre o mercado de alisamentos. Tu vai te surpreender com o jeito como a tua cabeça vai mudar se tu participar comigo desse evento. E tu vai ter também um certificado de participação, tá? A gente vai entregar um certificado de participação para quem participar lá junto nas 3 aulas. Então, tu não tem nada a perder, tu só tem a ganhar. E eu faço questão de te ter lá comigo. Vai no link da bio ali, te inscreve. Se tu ainda não é inscrito, é só botar o e-mail, né, cadastrar o teu e-mail e depois participar junto no grupo de WhatsApp, que por lá a gente manda o restante das informações, tá bom? Faço questão de ter vocês comigo lá. Já estou inscrita, eu quero. Que bom. Como faço para participar das aulas? Do evento, tu tem que ir lá no link da bio. Quando a gente tem ali o Instagram, onde diz ali o nosso nome, a nossa fotinho e tal, tem um linkzinho azul. Clica lá, que ele vai carregar uma página e vai dizer assim, ó, coloca aqui teu e-mail. Aí tu escreve ali teu e-mail e depois quando tu fizer isso, ele vai carregar outra página para tu entrar pro nosso grupo de WhatsApp. Por lá eu vou te mandando as informações. Quando chegar no dia, tu recebe um link, tu vai assistir com o teu celular, né, através desse link, que aí passa pelo YouTube. É bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Não te preocupa que a gente mesmo vai colocando para ti. Já fiz o cadastro, já estou inscrita. Ótimo, que bom. Bem-vindas a todos. Enquanto isso, tem bastante conteúdo ali no feed que tu pode consumir ali tranquilamente e participa com a gente das lives, tá? Amanhã de novo às 8 horas da noite. Faço questão de tê-las aqui. Obrigada, gente, obrigada. Amanhã as perguntas que eu não respondi hoje, amanhã eu vou dar mais uma atençãozinha, tá bom? Até amanhã então. Muito obrigada.